Só vou fazer um comentário, porque eu tava vindo pra cá pensando que esse é um momento que eu aproveito pra reencontrar as pessoas e conversar. Óbvio. É maravilhoso. Sim, porque a gente se encontra assim e vai, mal consegue conversar. Então, assim, eu criei um podcast também pra mim, pra eu me atualizar da vida das pessoas. É um segredo do conteúdo. E ainda escolho, né? Ainda convida quem tu quer. Tranco a pessoa na sala, ela não pode ir embora. Tem uma hora pra conversar contigo. Eu aprendo muito nessas conversas, é muito bom. Eu já começaria assim o podcast. Pra mim já começou. Tá gravando? Tô falando sério, já tá gravando. Já tava gravando, já começou, Débora. Vai, embala. Ele não consegue, ele tem que apresentar por Eu sou ti. zelador, né? Esse é o Falando com Viu? o Coração, o meu podcast, que é um convite pra gente ser quem a gente é. Hoje, com 2 convidados, um casal. Esse é o primeiro episódio que eu tenho uma dupla. Olha que maravilhoso. Luciano Potter, Marcela Lorenzon, jornalistas, pais do Federico e do Santiago. Bem-vindos. Obrigado. Que delícia, obrigada. Vai já começar um acelerado, hein? É que é no ritmo do convidado, né? A gente tá falando aqui antes sobre os nomes, né, dos guris, né? Santiago é fácil, né? Federico é um problema, coitadinho, né? E aí tem um jogador do Real Madrid, da seleção uruguaia, muito famoso, que o nome dele é Federico Santiago Valverde, que é como ele é conhecido no mundo, né? Então, esses dias eu mostrei pros dois, eles adoraram. Adoraram. Que tem o mesmo nome deles, né? Federico Santiago. E aí o Uma pessoa que tem os 2 nomes, olha que Eu maravilhoso. achei que, aliás, comprar de presente pra eles, né? Uma camisetinha do Federico Uruguai. Santiago. Né? Uma Federico Valverde e outra Santiago Valverde, sabe? Que é craque, joga demais, aliás. Enfim, não sei porque eu falei isso. Não, só porque a gente tava falando dos nomes, né, deles. Sim. Enfim. Sim. Ó, este episódio com vocês é uma transição, né? Pra quem tá acompanhando aí o podcast, a gente teve uma temporada de mães e nós vamos entrar numa temporada Vamos de entregar pais. o bastão. Então Exatamente. nós mães vamos entregar o bastão pros pais, tá? Então eu vou começar pela Marcela, uma perguntinha. Vai ser a mesma pro Potter. Marcela, sempre quis ser mãe? Não. Desenvolvi a vontade, ela veio. Desenvolvi com um certo... Aliás, a gente se conhece há muito tempo, não estamos juntos há tanto tempo quanto nos conhecemos, mas eu falava que eu não ia ser mãe. E aí eu tive um sobrinho, o Salvatore, meu único sobrinho, quando eu tinha 24, eu acho, em 2011 ele nasceu. Imagina, 26. Olha, pessoa ruim de matemática. E ali começou a despertar, mas ainda não. E aí depois, já com o Luciano, juntos, amadurecendo, eu quero, e tá, e aí foi chegando a hora, não tá na hora, vamos lá, e aí, mas não foi um sempre quis ser mãe, não O que tinha. tu considera chegando a hora? Chegando a hora do vamos encarar, vamos levar a sério. Assim, acho que tudo muito conversado, sabe? Muito tratado entre a gente e eu mesma, eu mesma e Irene, tratando assim, tá na hora, eu acho que é isso, eu quero, e daí depois eu quero mesmo. E aí vamos nos preparar, vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer. Enfim, aí um processo de gravidez e etc. E afins. Eu te perguntei o que tu considera, porque pra mim, eu considero a idade, né? E eu tava chegando perto dos 40, não tinha feito nada, meu Deus, tá chegando a hora. Tu sabe que eu tive o Federico relativamente nova pros nossos padrões. Eu tive ele com 32 e o Santiago com 34. Eles têm 1 ano e 9 de diferença, são bem pertinho. Também foi uma coisa que a gente conversou muito e quis, que eles fossem perto um do outro. Mas então, com 32, eu vejo entre a geração deles... O próprio Federico, que fez 7 agora, os amigos de 7, 8, as mães todas têm 40 para mais. 40 e muitos. Tiveram filhos com 38, 39, 40. Estão mais perto dos 50 do que dos 40. Eu vou fazer 40 agora. Mas eu acho que foi assim, porque eu fui amadurecendo, as coisas aconteceram meio que juntas, assim, mas se demorasse mais, eu acho que o fator idade, ele ia, sim, aparecer. Mas era uma coisa tratada também com a minha médica, com a minha ginecologista, do tipo assim... Tu quer? Não sei. Então tá, a gente tem se até os 33 tu não tiver planos, a gente vai conversar sobre congelar óvulos. E aí, claro, antes disso eu queria, mas eu lembro que assim, com 28, 29, ela me disse isso. Então eu acho que tem uma coisa de preparar todo mundo em volta preparado, sabe? E aí uma pessoa que sempre quis ser pai do meu lado,
fazendo uma Mas leve pressão. Pode desenvolver. Eu fiquei refletindo sobre querer ser pai, né? Eu acho que antes de qualquer coisa eu sempre gostei de criança, mas isso não quer dizer que a Marcela não gostava de criança. É. Porque eu acho que pra mulher é uma decisão muito maior do que pro homem, né? E aliás, a sociedade prova isso, né? As mulheres em qualquer país do mundo, com qualquer tipo de educação, vai ter mãe solteira, né? Enfim, né? Porque a sacanagem é que é na sacanagem que isso é feito, né? Então, assim, ser pai é uma coisa, e acho que gostar de criança é outra. Acho que a Marcela, quando ela fala o Luciano sempre quis ser pai, eu acho que ela podia trocar por o Luciano sempre gostou de criança, sempre gostei realmente de criança. E isso acho que é o primeiro caminho, né? Mas parece que a Marcela não gostava, né? Ela gostava de criança. Não, é exato. Enfim, são duas coisas diferentes, né? Então, acho que eu sempre estive preparado pra gostar de criança. Talvez seja isso. Eu sempre gostei de brincar com criança, de dar atenção pra criança. Não, mas depois tu sempre falou, eu quero ser pai. Não, Agora eu quero ser pai. Essa decisão Chegou tava um momento tomada. que era assim, tá, e aí? Tu quer ou tu não quer? E aí eu quero, me dá um tempo agora pra preparar tua Nunca coisa. passou pela minha cabeça uma existência sem ser pai, assim. Isso não... É. Eu Se também. eu tivesse algum problema, né, pela enfim, minha físico, né, de saúde, aí beleza, é outra coisa, né? Mas eu tinha certeza absoluta que eu teria uma família. Quer dizer, que eu teria filhos, né? Também são duas coisas diferentes, né? Eu tinha certeza absoluta. Se eu fosse podre de rico, porque é uma coisa muito importante de falar, né? Aí eu teria muito mais filhos, né? Enfim, começaria mais cedo, né? Porque é um problema, né? Filhos é um problema econômico, de verdade. E que só aumenta, diga-se de passagem. Né? Não coloca como problema, né? É uma questão que tem que ser considerada. Não dá pra tu dizer que nossa, faça muitos filhos, vai criar. A gente sabe que não é assim. É difícil, é pesado em todos os sentidos, fisicamente, psicologicamente e financeiramente. Acho que tem que se preparar financeiramente para isso também, dentro do possível. A gente sabe que a realidade, ela é diferente disso, né? As coisas vão acontecendo e tu vai buscando maneiras de equilibrar aquilo. Mas eu acho que o que tu quer dizer é que ele queria mais filhos. Por ele teria muitos filhos, se ele fosse muito rico e se eu topasse. Meu pai e minha mãe não eram ricos e tiveram 4 filhos, né? Os pais dos meus pais, do meu pai, teve 8 filhos, adotou uma, né? 7 adotou uma criança. Era um outro mundo, outro jeito, né? Quando a gente esteve no Uruguai pela primeira vez com o Federico, ele tinha 4 meses de idade, foi em 2018, depois da Copa da Rússia, e aí a gente chegou num restaurante que era muito legal lá, que falava, tem que ir nessa parrilla, tem que ir, a gente foi lá. E a gente tava com um bebê conforto, assim, né? E era fácil, aparentemente, porque ele ficava 3 horas acordado e ele ficava 3 horas dormindo, né? Independente do horário, era assim. Então, se a gente chegasse lá e ele tava quase dormindo, ele dormia o restaurante inteiro, uma paz. E aí veio o dono do restaurante. Ele tinha 5, né? 5 filhos. Eu assim, mas como é que faz? E ele falou assim, você cria. Você cria. Tipo assim, Só que não tem dinheiro. O que aconteceu com meu pai? Nós sempre estudamos em escolas públicas, né? Nós morávamos no interior. O pai não precisava transportar a gente para a escola. Quando a gente morou muito longe da escola, entre aspas, lá em Alegrete, a gente pegava uma bicicleta e ia pra aula. Né? A segurança era um outro clima, era muito difícil de ter uma insegurança. Tive boné roubado, tive não sei o que roubado, mas era esse tipo de furto, roubo, né? Então era um outro mundo, uma outra cidade, um outro tempo, enfim. Aqui, infelizmente, os guris vivem super protegidos, né? Tem uma interação apenas nos ambientes onde tem que ter interação, que é na escola, que é no futebol, que é no inglês. É uma pena, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pessoas da mesma classe social, digamos assim, econômica, que eu e a Marcela, e que moram numa cidade de interior, certamente os filhos deles devem ter outra criação. Devem estar na rua, sabe? Os guris não estão na rua, estão na rua. Então, uma cidadezinha assim. Não sei. Claro que sim. Uma cidade de 5 mil. Mas é isso, pra dizer que eu acho que ele queria continuar tendo filhos. E aí ao mesmo tempo em que o vamos lá, tá na hora de começar, foi dele, o Deus chega, acabou, vão ser 2, foi o meu, entendeu? Fechamos a fábrica, não dá. Eu acho que veio daí, assim. E fiquei aqui pensando, eu não sei como é que tá a realidade de vocês nesse momento de trabalho em casa, né? Eu vejo que vocês produzem muitos conteúdos em casa, e as crianças em casa, é o casal que ora trabalha junto. Como é que é? Vou começar pela Marcela, tá, Claro. Potter? Como é que é a administração disso tudo para uma mãe? Essa convivência intensa, o impacto da chegada de 2 filhos. Eu tive a Estela, eu queria outro. Eu queria dela. Sigo repensando. Não, eu acho assim, tem que ser bem realista, sabe? A gente passou por uma fase bem difícil, como foi para toda a população mundial, que foi a pandemia. Mas a gente
especificamente olhando para o nosso, né, nosso núcleo, a nossa família, claro, estava tudo bem, né, o Luciano estava empregado, eu estava saindo de uma segunda gravidez, então a gente tinha um filho de 1 ano e 9 quando nasceu o Santiago tinha 2 meses e meio quando tudo fechou e o Luciano veio trabalhar em casa. O Santiago nasceu em dezembro, 14 de E dezembro de ali, 2019. 18 de março. O vírus já estava circulando 3 meses. na China, e a China escondendo, né? Escondendo o vírus, escondendo os médicos, enfim, lembra? O Santi chegou no mundo no mundo que... Não era pandêmico. No mundo onde a pandemia estava nascendo. A gente se fechou em casa ali. E ali, aquele momento, aquele primeiro ano, aquele ano e meio, foram muito difíceis nesse sentido dessa administração, porque eu estava amamentando um nenê, eu tinha um outro pequenininho sem ir para a escola, em casa, com o Luciano trabalhando, fazendo 795 coisas, podcasts e rádio, ao vivo, fazendo Rádio Gaúcha, fazendo tudo. Atlântida. Eu me lembro disso. Do escritório de casa. Um escritório que foi planejado para ser meu, quando eu voltasse da licença maternidade. Tu engatou mais uma, né? É, Não então, tem um... Sim, só que era assim, não, em agosto eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar com a empresa, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, e ali foi bem pesado. Mas, ao mesmo tempo, foi uma convivência que a gente não teria, talvez, tão intensa ali, sabe? E as coisas tomaram um outro rumo. Que hoje eu olho para um lado bom, assim, que é de que eu voltei pro trabalho de uma forma completamente diferente. Eu larguei o que eu fazia, a empresa, o formato que eu fazia, continuo sendo jornalista, continuo trabalhando com moda, mas eu trabalhava para as empresas, e aí eu resolvi assumir a frente, vou eu fazer conteúdo e ser porta-voz desse conteúdo. Então, foi tudo ali nessa virada. Então, essa mexida da casa, de estar trabalhando todo mundo junto, foi muito pesado para ele, para mim, porque tinha as incertezas de trabalho, o que a gente vai fazer, como é que vai ser. Mas, ao mesmo tempo, deu pra gente recolocar as coisas. Então, hoje, muito mais tranquilo, porque eles vão pra escola, eles têm uma vida, são maiores, não é um nenê amamentando o outro junto contigo, e um ali falando no rádio o tempo inteiro, e tu com a cabeça. Então, assim, a gente administra bem. Não sei se a gente tivesse o tempo inteiro os dois em casa, como seria? São intervalos, entende? Ele vai lá, grava uma coisa, eu volto, eu saio, eu gravo na rua, eu volto, eu faço, e a gente grava algumas coisas junto. Talvez o tempo inteiro, home office, assim, não sei se funcionaria com 2 crianças, com as coisas das crianças. Mas a casa, ela funciona muito assim. Te respondendo, é muito administrada por mim, assim, pela manhã, eu tenho muito estar em casa, estar com os guris, perto nas coisas dos guris, e à tarde de trabalho, e aí sim, em casa, de preferência sozinha, às vezes com um companheiro. Esses dias eu até falei pra ele, se tu ficar com tempo assim, eu acho que a gente vai ter que achar um outro lugar, um outro escritório, porque eu não consigo trabalhar os dois. Mas enfim, uma brincadeira, um problema mínimo que não é problema, sabe? Teve um dia que eu tava em casa sozinha. Nossa, Uma um paz. luxo, uma paz. Eu falo pra ele assim, nossa, o que é isso? 1 hora que tu rende assim, a tua cabeça... Porque sem criança, sem ninguém, sem nada pra atender, também, mesmo que ele esteja trabalhando, é uma outra troca, sabe? Enfim, então não sei, vamos ver. E a tua experiência, Potter? De casa? É. Bom, eu embalo desde o ano 2000, né? Sair de casa para trabalhar. Toda semana, 5 dias no mínimo, eu saio de casa, né? Então, foi uma quebra completa e isso trouxe, obviamente, algumas alegrias. Os meninos estavam ali, eles ficaram 2 anos comigo ali trancado. Eu desligava um botão e estava no lado deles, eu saía do lado deles, ligava um botão e estava no ar. Então não teve o transporte, não teve todas essas outras coisas, né? E ao mesmo tempo, uma indecisão de mundo. Eu acho que todo mundo viveu essa angústia de alguma maneira, né? Mas eu tenho uma memória, a gente não lembra de todas as madrugadas que a gente acordou sábado e domingo, porque criança não sabe o que é sábado e domingo. Uhum. Criança não sabe. Hoje é sábado, vou dormir até meio-dia. Não, ele acorda às 4h45, né? E esse era o meu acordo com a Marcela, que eu acordaria cedo pros guris, né? O Federico acordava a cada 3 horas. O Santi dormia às 7 e acordava às 5h30, né? 4h55, 5h15. E esse era o meu momento com ele. Então, eu acho que foi, assim, eu tô tirando toda a tragédia em volta, né? Enfim, Olhando, lá né, dentro de casa... Foi um reencontro com um outro jeito. Eu lembro que teve uma vez que eu participei de um bate-papo, assim, online, que tinha uma jornalista da Globo muito famosa, bem famosa, que tá no ar hoje. E eu discordei dela sobre o que seria depois o mundo. Tava todo mundo falando, o mundo vai ser diferente. Eu, assim, em que sentido? O trabalho, vai assim, olha, eu acho que todo mundo vai
correr para os escritórios. E a gente vai entender que dá para trabalhar no escritório, dá para trabalhar fora. Mas eu aposto que as pessoas vão querer voltar para lá. Mas por quê? Porque é há 4.000 anos assim. Assim eu trabalho. A gente quer conviver, né? A A gente gente quer trocar. quer misturar, que a gente quer trocar, que a gente quer sair de casa, enfim, né? E foi isso que aconteceu. A gente soube que dá para fazer coisas de longe e a gente faz, né? Olha que foi economizado de voo, né? Para reuniões que antes não precisavam, né? Não. Mas ao mesmo tempo é legal sair de casa, é legal até ter na sua casa um ambiente que eu saí de casa, entre aspas, né? De retransformar. Eu lembro que teve, quando a gente ficou em casa, eu ficava sentado 4 horas por dia apresentando um programa, né? E eu descobri uma coisa muito importante. A cadeira que a Marcela tinha escolhido para o escritório dela era terrível. Era terrível, uma cadeira para ser bonita. Né? Não era uma cadeira ergonômica para trabalhar. E eu cheguei numa loja para comprar cadeira e não tinha mais cadeira. As pessoas descobriram que as cadeiras eram para ser bonitas, não para serem boas, né? E por serem boas eram mais caras. Então, assim, eu acho que o mundo se redescobriu, se olhou, muita gente no meio do caminho sofreu. A gente perdeu um grande amigo na pandemia, que foi o Marcão, o Magro Lima, né? Ele já tinha um outro problema, mas a pandemia foi o que levou ele daqui para tomar aqui para uma melhor. Mas eu acho que no núcleo familiar lá, Lorenzon, Westphalen, da Silva Lopes, Potter, não sei o que, foi um momento de conexão entre a gente, assim, de verdade. A gente não perdeu ninguém da nossa família, né? Tá, mas tu tá falando só de pandemia, mas e agora? E o trabalhar em casa, olha eu, né? Não, mas eu acho legal, eu acho legal a casa ser um espaço de trabalho também. Eu acho que isso é uma coisa bonita que ficou, de uma maneira. Eu acho que a gente pode, na real, hoje... Com isso aqui, qualquer lugar é um espaço de trabalho, né? Se a gente não cuidar, a gente tá trabalhando até desligar. Mas eu acho também assim, eu acho que a vida tem momentos. Os trabalhos, assim, quem não tem um trabalho muito maçante, vive de trabalho de projetos, de empreitadas, né? Enfim, vou pegar um clássico trabalhador, um pedreiro. O pedreiro vive de empreitadas, talvez venha até daí, né? Né? Ele vai lá, ele tá construindo agora esse prédio. Então, o deslocamento dele é para aquele prédio, para aquele bairro, ele vai viver aquele bairro, ele vai almoçar por aquele bairro, ele vai levar a marmita dele, vai sentar naquela sombra, né? Enfim, daqui a pouco é um outro prédio. A nossa vida é muito parecida. A nossa vida, a minha da Marcela, é também assim. Então, eu acho que tem que ter meses que são lotados e tem que ter semanas que são mais leves, assim. Eu acho que isso faz parte. Porque nós tivemos uma grande sorte, porque a gente trabalha com uma coisa que a gente adora. E a gente sabe que isso é uma dádiva, né? A gente sabe que é uma dádiva. Trabalhar com uma coisa que a gente gosta de fazer. E que algumas pessoas se divertem, se informam, né? Outras ficam putas, eu acho que faz parte do nosso trabalho. Enfim, isso é uma dádiva. E algumas coisas a gente faz em casa. A gente tem uma brincadeira chamada consultório sentimental, que é em casa. A gente grava um a cada 40 dias, né? Enfim. Vários, né? Vários a cada 40 dias. Uma gravação a cada 40 dias. 6. E a casa de tarde fica vazia, né? E entra lá o Rafa dos vídeos e a gente faz vídeo. Tem que ser na hora que as crianças estão na escola. Não, né? óbvio. Assim, esse momento de... Aí não vai pra escola, tu sabe como é que é. Quebra, aconteceu alguma coisa, não vai pra escola, a mãe... Aliás, já aconteceu, né? Uma vez, né? O pai divide. É mais a mãe, normalmente. Quem é que segura a onda se o filho tá doente? Ele segura a onda, mas ele tem compromissos normalmente mais inadiáveis, tipo estar no ar, na rádio, coisa que eu, posso botar a gravação pra depois, sabe? Então, essa flexibilidade a gente tem. Não, mas a minha empregadora, ela alivia. Por exemplo, aconteceu uma coisa que no dia que a gente ia gravar pela primeira vez esse programa aqui, né? Tava tudo certo, e aí a gente mandou pra Débora uma mensagem de que o Santiago tava no hospital comigo. Antes eu disse já, olha, tá ruim, não sei onde vai, acho melhor não. E aí, dito e feito. Exatamente. Aí eu não trabalhei na RBS, não trabalhei nos outros podcasts, não trabalhei aqui contigo, entre aspas, trabalhei, né? Enfim, vim aqui bater um papo contigo. Eu acho que as coisas meio que se adaptam também, assim. O negócio é não se assustar. É entender que tem semanas que são mais loucas, assim. Só que se for só loucura, um dia tu tá dirigindo lá, teu braço começa a tremer, né? E o que tá acontecendo? Vou morrer. Atenção, é assim que se morre, né? E não era morte, era só um cagaço. Potter, vou engatar outra pergunta. Eu tenho uma pergunta nada a ver com esse contexto, tá? Alguém já emitiu um documento muito importante, uma passagem aérea? Já, muitas vezes. Luciano Potter. Muitas vezes. E aí eu embarco em Porto Alegre, né? Porque a galera meio que me conhece, né? Ou se não me conhece, o outro ali conhece. Cara, esse é o apelido dele, pode embarcar. E o cara assim, só que tu não vai voltar. Tu não vai conseguir voltar de São Paulo, do Rio, sei lá. Tinha uma época no Patrola, no antigo Patrola, que a gente fazia lançamentos de novelas.
Eu, o Ico e a Rodaica, depois ficou só eu e a Rodaica, a gente fazia um rodízio. E aí a Rodaica encheu o saco e começou só a me mandar. Não, vai tu, vai tu. E aí tinha o lançamento da novela tal. Aí estavam todos os atores, o diretor, Sim, coletivo, o cara, aquela... não é roteirista, é o... É? Não, mas a gente não chama de roteirista aqui. Autor, Autor. Manuel Tá? Carlos. Manuel Carlos, né? Enfim. E aí a Globo comprava. A Globo comprava para Luciano Potter. Não. A Globo comprava. Aí ela tinha que pagar mais uma passagem na volta, porque as empresas aéreas não entendiam, assim, que... Pô, também, né? Pelo amor de Deus, né? É só ligar. Gente, não é Luciano Potter, é Luciano da Silva Lopes. Os caras, não, tem que comprar outra passagem. Não, isso é surreal. Não tem explicação, né? Mas, enfim, agora, por exemplo, assim, quem compra passagem pra mim são empresas que me contratam pra palestra. E aí tá lá bem grande. Luciano da Silva Lopes. Atenção! 2 pontos. Potter é apelido. A passagem tem que ser comprada para Luciano da Silva Lopes. Bem grande. E as pessoas respondem, ainda bem que tinha essa observação. Sim, né? Porque Potter é um sobrenome, né? É um apelido que nasceu em 2002, quando eu entrei na Atlântida, tinham 2 Lucianos. E aí tinha muito Luciano no ar, ou na rádio, aí eles me acharam parecido com o Harry Potter naquela época. Tu usava o óculos, Que tinha um óculos parecido, assim, não era tão parecido, mas era. E aí eu odiei, aí era L. Potter, pra ser parecido com Harry Potter. E aí eu entrei no ar e disse, essa é uma surpresa, não é Luciano da Silva Lopes, é L. Potter. Eu, pensei que era uma brincadeira, e eu não gostei e pegou. Sabe que você não gostou? É, sempre assim. Aí sabe o que a Marcela fez? Ah. O nome dos guris, sabe como é que é? Santiago e Federico Potter Lopes Lorenzon. Fudeu com os guris. Não, Agora ninguém vai errar na emissão não, de e assim, ó, e outra coisa, tá? Vamos lá. Primeiro, a lei brasileira permite que tu faça o jogo que tu quiser com sobrenomes das famílias, né? Eu sou Westphalen Lorenzon, ele é da Silva Lopes. É gigante, mas aí eu queria... Não, vamos botar um Lorenzon, vamos botar um matriarcado nisso aqui. Eles vão terminar com o meu nome, porque a gente sabe que o último nome acaba... Isso era mais na nossa época, mas... Só que o matriarcado que tu escolheu o nome do teu pai, né? Tu esqueceu do Westphalen da tua mãe. Não, mas não é isso. Tô falando que eles vão Matriarcado entrar parcial. na mãe também. Porque eu queria botar todos os nomes lá. Luciano, Federico Westphalen, Lorenzon, da Silva, Lopes, Potter, sei lá o quê. Daí o que eu disse pra ele? Eu falei várias vezes já que ele tem que botar o Potter. Tipo, os exemplos, eles são um pouco... Porque tem uma amiga minha que diz que eu não posso dar o exemplo político, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, ou A Xuxa, né? A Xuxa, Maria da Graça Anônimos Xuxa Gourmet. Meneghel. O Anônimos botou? Não sabia. Pois então, eu falei, Luciano, bota. Aí ele foi, mas é muito, porque tem que trocar todos os documentos. Milhares de reais, visto americano na parada. Aí, Um monte de coisa. como assim? Tu documentos era Luciano todos. da Silva Lopes, agora tu vai entrar com Potter? O que aconteceu? Complicações. Sim. E aí a gente botou nos filhos. Aí vira como se fosse o A sobrenome. gente não, tu. Bom, tu topou, não topou? Foi lá É bom, registrou. aí eu cheguei pra registrar No- no Moinhos. Foi tu que Federico. registrou, inclusive. E aí eu falei assim, aí eu cheguei dando risada pro cara assim, cara, tu acredita? Aí o cara me reconheceu. Aí eu falei, ele disse, Potter, parabéns, isso aqui, assim. Aí eu assim, cara, tu não vai acreditar, minha mulher quer que eu bote Potter no nome. Aí ele ficou sério, olhou pra mim e falou assim, é a tua mulher que quer? E eu assim, é. Ele assim, ela teve parto normal? Eu, teve. Então coloca. Achei maravilhoso, o melhor escrivão, sei lá como é que é o Eu cara. assim, como assim? Ele assim, coloca. Se tu subir com o papel daqui de cima, não tem como mudar. Se tu subir aqui de cima com o papel sem o Potter, tu vai ver o que vai acontecer. Eu, tá, então botou. Aí, 1 ano e 9 meses depois, baixo lá, Novo, né? de novo, outro filho. Aí, tá, vai ter que entrar o Potter, né? Aí eu chego lá e o cara, não, mas não dá pra botar Potter. Era outro. Era um outro cara. É óbvio. Eu disse, como que não dá pra colocar? Meu outro filho é Federico Potter. Não, mas teu sobrenome não é Potter? Eu assim, não. Aí eu usei o exemplo do Luiz Henrique. É como se fosse o Henrique do Luiz Henrique. O cara, tá, ok. Aí ficou Santiago Potter, Luiz Henrique. Aí, Lopes Lorenzon, Lopes e a gente Lorenzon. inverteu a ordem. não dos dois, né? Enfim. E hoje pode. E é muito louco que muita gente não sabe. que Eu pode não fazer sabia, isso. poderia ter invertido. Pode votar o que tu quiser. Não, pode botar Tesla, todos, antes pode escolher um do- só. Eu botei os meus 2, né? Aham. Bart, Tesler, aí tem o Correia Correia. do Michael no final. Podia botar Bart, Correia, Tesla, podia inverter como tu quiser. Isso eu acho que ela é uma lei relativamente recente, assim, mas dá pra fazer o que quiser. Eu queria que fosse da Silva o Gosto último. Gosto de inventar uma moda, né? E tu faz um monte de balaca, né? Imagina só. Santiago Potter Westphalen Lorenzon Lopes da Da Silva. Silva. Erramos. Podia ter sido. Tá, eu tenho outra pergunta pro Potter. Vamos voltar pros filhos mais profundamente. A decisão de expor nas redes sociais que a vida não é perfeita.
As fotos do aniversário com a criança chorando, Ah, sim. né? Ai, Eu me lembro quando vocês começaram. sim. Tem imagens assim na tua palestra, pra quem já É. viu a palestra, é sensacional. Como é que foi? Porque vocês dois são figuras conhecidas, o Potter, uma figura pública, a Marcela, super conhecida nas redes também. Como é que foi essa decisão? Porque eu acho ela uma decisão importante de mostrar não louco, só a né? Nunca perfeição. passou muito Decisão, por- é. Assim, eu vou responder por ele antes de ele, mas é que eu acho que tem uma naturalidade nossa em fazer. Nunca foi uma coisa. Não, a gente não posta um lifestyle. A Tem. gente posta coisas dos nossos filhos quando a gente tá feliz. Não com eles. A gente tá feliz mais tempo, né? Porque a gente posta pouco. A gente posta porque a gente acha que aquilo ali é feliz. É uma Não felicidade. tem um filtro, sabe? Um bloqueio. Esse filtro nunca chegou na gente, assim, de, eu acho que eu não devia mostrar isso, ou que eu não devia mostrar o rosto dele, ou que eu não devia mostrar esse momento. Acho que tem muito a ver com o Luciano, com o tipo de humor e com a leveza que ele leva, de mostrar os perrengues. Mas eu também gosto de mostrar a vida bem como ela é, assim. Só que agora me ocorreu uma coisa, que quando o Federico nasceu, eu não trabalhava com conteúdo ainda, minhas redes eram fechadas. E aí, claro, eu tinha mais livre arbítrio ali no meu. E ele começou a postar mais coisas ali do Federico e teve um acontecimento até bem chato, assim, que uma pessoa absolutamente transtornada e tal usou uma foto do Federico e dizia que era filho dela e que tinha sido sequestrado e acusado. Não. Sim, foi uma Vocês coisa. passaram por Teve isso! Passou por isso. Não, mas não bem foi. no- Foi assim, foi uma coisa muito pequena. Era né? no próprio Não foi perfil muito da além. pessoa e a gente só ficou sabendo porque uma querida amiga nossa era professora dessa pessoa e disse: não, ela Ah. tem muitos transtornos. Então a gente sabia que se tratava de um caso. Só que aquilo ali me incomodou. Eu pensei: porque ela tá usando a foto dos meus filhos, a gente tem que ir atrás e ter que se proteger. Foi a única vez, dos meus não, a gente só tinha o Federico, que eu pensei, mas depois disso, né, foi sempre muito natural. Respondi por ti no fim, mas Não, nunca os teve guris uma conversa, uma até, decisão. até publicidade já fizeram. É. Pedem cachê. Adoro isso aí. A gente começou a levar isso mais a sério quando eles começaram a ser chamados, convocados com mais. Não, então se a gente vai expô-los dessa maneira, vamos levar como um tal. Olha só, vocês trabalho, vocês vão trabalhar, sabe como é que funciona? Funciona assim, assado, mamãe e papai são chamados para fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Claro que não é nada que fuja do Tem que universo ser- deles. Na real, que eles participaram mesmo, foram 2 campanhas, assim, que tem um monte de gente trabalhando. 2 campanhas maiores, mas muitos Uma rios, Halloween de coisinha. brincadeira e uma É. outra de De roupa. né? Que junto comigo, assim, Dia dos Pais, então muito leve, assim, eles adoraram participar. Já fizeram Dia das Crianças com a gente, pra Tudo shopping. muito leve, né? Mas assim, tudo muito dentro do universo deles. Mas eu acho que é importante. Aí a gente começou a dizer, não, olha só. E sim, daí o nosso filho, o Federico, começou, não, vocês ganham pra fazer? Sim, é um trabalho. Trabalhos, né, são remunerados, Aham. não é? E aí ele começou, não, então eu também quero, tá bom. Ele comprou um PlayStation com o trabalho dele. Com E quantos pediu anos dinheiro ele em tá? dólar. Tá com 7. Porque a gente ia comprar. A gente foi pra A gente Disney. ia viajar e ele começou. Tava Olha! programado uma Disney há 1 ano já. É. E ele começou a juntar. E ele queria participar das coisas. É Pra ganhar em legal. Eu dólar. acho que é importante mostrar, sabe? Que também não é usar a cara deles à toa. Quando Não, é tem 300 carinho, não. é um monte tem de... 300 não. A galera pede coisa demais, assim, enfim. Mas Tem que não fazer teve essa sentido pra eles, conversa, né? assim. Acho que nunca teve um momento. Foi uma coisa muito nossa, assim. De a gente expõe. Sim. Eu gosto desses conteúdos de vocês. Né? Porque eu sempre me senti preparada para a maternidade sem saber o que isso significava, né? Ou seja, no controle da situação. E que tudo era perfeito, porque a gente só via essas coisas, o cortinho bonitinho, nas novelas e nos filmes, que a criança nasce, já vem, já Nossa. amamenta e chora. A Estela não chorou. Então foi tudo diferente, né? E quando, na realidade, em casa, aquela criança que não parava de chorar 1 minuto, eu Depois ela trabalhando. Em casa ela chorou bastante. E eu pensando assim, tá, e aí, não vai dormir de 3 em 3 horas, como todo mundo fala? Eu me planejei pra fazer coisas O enquanto ela está quartinho, dormindo. pô, o quartinho, a gente vê todas umas influenciadoras postando os quartinhos bonitinhos. Mas assim, isso não é o mais importante. Não, e né? não é. E a gente vai Longe de ser a desconstruindo um realidade. pouco. É quando tem outro filho, tu vê Toda que essa- uma coisa bem lógica, assim. Eles são 2 seres humanos diferentes. Deve E ser também o que impactante funcionou isso. pra um não funciona pro outro. Não, agora a gente sabe como é. E o segundo é mais fácil mesmo, né? Sim, Sim. já vai no... Você cria? Você Como é que cria. é? Você cria. Ô, Potter, e quando tu anunciou que foi do Pretinho que tu saiu, né, pra ir almoçar em casa? Foi do bola nas costas. Bola nas O costas. pretinho foi antes. O Pretinho foi durante a pandemia. É.
Uma despedida lá na sala de casa. Que eu me lembro que foi, assim, uma coisa, né? Sair para ir Nossa. almoçar em casa com os filhos. Tive que fazer até um vídeo pra explicar. Como é que foi o processo de querer estar com eles? Ah, tem um cansaço do horário, né? Enfim, né? Pra rádio é o horário nobre, são 3 horários nobres, né? Amanhã cedo é o super horário nobre, depois é entre meio-dia e 14 e depois o final da tarde. Uhum. Esses são os horários nobres, né? Enfim, pode ver que os grandes programas estão nesses horários, Sim. né? E aí é ovo e a galinha, o que vem primeiro, né? Eles são grandes porque eles estão nesse horário? Não, na real, o horário é maior do que os programas, senão todo o programa que tivesse ali teria sucesso, nem todo que tem. É um monte de coisa que faz esse fator. A saída do Pretinho, falando antes, foi uma coisa. Eu tava ali há 15 anos, enfim. Né? A galera que tava comigo mesmo, quase toda tinha saído, né? Então tava na hora de eu respirar mais ares, assim, né? Ou parar de respirar alguns ares. E não tava causando nenhum transtorno, zero. Era uma coisa que as coisas acabam. Uhum. Como acabou o Patrola, como acabou a TV Com, como acabou outros programas que eu fazia na rádio. Né? O próprio Bola nas Costas, quando o Fetter assume a rádio, o programa que ocupava essa região nobre do horário era o Bola nas Costas, ele era diário. E aí a gente brincava que o Fetter rebaixou ele pra segunda. Ele virou um programa semanal na segunda de noite, onde a gente virou entrevistador de jogadores, ex-jogadores. Aí depois, e o Bola é mais antigo que o Pretinho, o Bola é de 2006. E eu era o único cara fundador do programa que tava ali ainda. E aí, o que acontecia? Eu entrava no ar às 10 da manhã, ficava até às 11 no timeline, saía, aí ia pro Bola nas Costas, ficava até meio-dia, almoçava lá, e entrava no sala a 1 e saía às 3. Aí comecei a encher o saco, né? Anos fazendo isso aí. E aí eu sentei com a empresa, cara, eu vou ter que parar. Aí a gente começou a pesar pra lá pra cá, o que tem, não sei o quê, substituto aqui, ali, onde quer. E aí chegamos à conclusão que era o momento de sair da Atlântida totalmente, né? Que também tinha uma história entregue ali. Tava muito mais no jornalismo, no esporte, né? O local do esporte mesmo é a Gaúcha, né? E do jornalismo, claro, não precisa nem falar. E aí, e os guri crescendo, almoçava com eles meio-dia, né? No final de semana, comecei a ver que aquele era um momento legal, aí fui embora. Que bom saber a hora de sair, né? Mas assim, algumas pessoas, quando tem a despedida no Bola, que foi bem bonita, assim, a Atlântida sabe muito bem fazer despedidas, a Atlântida honra muito nesse sentido, assim, porque ela é muito carinhosa, né? Tá rolando agora, aliás, um documentário sobre o Pretinho Básico, Uhum. né? Contando todas as histórias, com todos os caras presentes, enfim. Mas A isso é Atlântida, ela é grande também porque ela entende que tem história, que as pessoas passam por ali, é um tijolinho a mais daquela história. Eu não tô falando que os outros não fazem isso, a Uhum. Atlântida faz bem isso. E aí, levaram meus pais lá, teve vídeos dos meus ex-colegas, enfim. Foi muito emocionante pra mim. E aí, eu falei no programa ao vivo que eu estava indo pra casa. Qual é a razão, Potter? É que eu quero ir pra casa almoçar com meus filhos. E algumas pessoas começaram a comentar nessa postagem do Bola. Pô, mas já tá indo pra casa, não sei o quê. Não é todo mundo que pode ir pra casa. O trabalhador da fábrica não vai pra casa, não sei o quê. E eu comecei a ver isso. Eu não comecei a ver isso com raiva. Eu comecei a ver que tem uma história aqui. Eu tenho uma história aqui. E eu vou contar essa história melhor. Aí eu elaborei um texto, eu tenho uns vídeos que eu faço com fundo preto, assim. E eu botei esse vídeo, e esse vídeo encaixou na vida de milhares e milhares de pessoas. Alguns, principalmente pais. Porque a mãe é presente naturalmente. O pai não tão naturalmente assim. Porque a sociedade tem um lifestyle pro pai diferente, enfim, né? E muitos pais falam assim, cara, eu vou fazer isso aí. Eu vou começar a fazer isso aí. Eu não vou largar totalmente, mas tem dia que eu vou 11h30. Azar. Não vou marcar mais reunião, não vou mais viajar em tal dia. E eu vi que tinha um público ali pra isso aí, né? E aí até quem criticou, assim, entendeu melhor qual era aquilo lá. Até porque não interessa mesmo, é eu e minha família. Mas foi interessante que nesses deboches ou raivas, assim, da postagem original da saída, né? Lá do Bola, rolou uma ideia pra um vídeo que foi bem, que circulou, assim. E circulou porque um monte de gente se enxergou nele, se né? identifica, né? Se identificou ali, né? E é uma coisa masculina. O pai ainda é o cara que mais tá fora de casa, né? Mesmo querendo estar presente. Eu tô falando que aquele pai quer estar presente, né? Sim, sim. Enfim, a nossa casa é um retrato fiel da maioria das casas brasileiras, né? Ainda é assim. O homem sai pra trabalhar, a mulher fica em casa, ou ela se vira e trabalha menos, né? Porque Ou ela inventa outra coisa pra fazer, ela empreende pra trabalhar em outra coisa que ela possa conciliar e que ela tenha flexibilidade. A gente ou sabe é que é a só a mãe, realidade da... ou é só a mãe. O segundo lar brasileiro é só com a mãe.
né? Então os pais As estão vós. sumidos, né? E aí a avó... Tanto é que, tipo assim, se eu fosse presidente do Brasil, primeiro, o que tu pode fazer com o dinheiro que tu tem, que seria a melhor coisa do mundo no Brasil? Creche. É Eu impressionante. faria as melhores creches da história da humanidade. Eu iria na Noruega e faria uma creche 10 vezes melhor. Se tu tivesse creche decente, com vaga pra todo mundo, tu diminuiria todos os problemas do Brasil. Todos os problemas do Brasil. Primeiro, tu ia jogar muito mais mulher no mercado de trabalho. E aí tu ia gerar mais grana. Segundo, tu diminui violência. Porque crianças bem tratadas, que estão desde cedo ali. E a mulher, independência saúde ia ser financeira da melhor. mulher. Tudo ia ser melhor. Tudo ia ser melhor. Tudo ia ser melhor. Inclusive pro homem. A vida pro homem. Com uma mulher trabalhando com a cabeça lá no trabalho, criando a autoestima dela, sabe? Enfim, seria é o principal de tudo. Creche. Porque a creche é a pré-educação ainda, né? Pré-educação. Vote Potter para presidente. Mas eu não vou ser presidente. Nem quero ser. E nem ganharia também uma eleição. Ué? Vai saber. Não. Deus me livre. Não, tem pesquisas muito profundas, assim, de bairros americanos que fizeram... Porque os americanos sabem fazer muita pesquisa, né? De bairros americanos que colocaram creches lá, a vida total do bairro melhorou. A vendinha ganha mais dinheiro. Claro, mas é... A vendinha, aquele botequinho, armazenzinho, começa a ganhar mais dinheiro. Com creches boas dentro do bairro, sabe? Enfim. Por que eu tô falando isso aí? Não sei, porque tu fala demais. Porque tu decidiu almoçar em casa com as crianças. É verdade. Eu achei maravilhoso. E eu achei maravilhoso o vídeo. O vídeo é lindo. Marcela, qual foi o impacto da chegada do Federico? Federico é o... Primeiro. Isso, o primeiro, que eu acho que o primeiro é impactante. Sim. Sabe que eu acho que... Bom, o impacto foi de primeira coisa, assim, de plenitude, de felicidade. Eu tenho total certeza, assim. Eu nem sei direito o que era. Tu vê, eu não queria ser mãe, depois eu queria, e aí eu queria muito, e aí foi... Tem uma coisa bicho nossa, assim, que eu acho que fica muito presente, óbvio, nos homens também, mas muito nas mulheres. A gente passa por toda a transformação hormonal e tal. Mas é muito louco o que a gente sente pela cria, né? Pelo nenê, assim, quando sai da gente. Seja, ou vem, mesmo que não saia. Isso é muito maluco, porque a gente produz os mesmos hormônios e tem o mesmo tipo de troca, né, animal, mesmo quando é um filho que vem adotado, que já chega grande, que vem depois, enfim, seja de onde vem. Calma, pausa. Assistam na temporada Mães o episódio com a Kelly Joriati, que adotou dois irmãos maravilhosos. Esse foi outro que eu assisti. E conheço a Kelly há bastante tempo também, acho uma história, assim, ó... E o impacto, eu olhando agora, eu só consigo te dizer que foi só positivo, só de melhora. Eu acho que ele me alçou a outras potencialidades e capacidades, assim, que eu nem sabia direito que eu conseguiria. De administrar tudo, de ter ideias. Claro que mexe com um monte de coisa. Tem um impacto no corpo. Tem, mas assim, nunca foi uma coisa que me pesou. Eu amei ficar grávida, eu amava a barriga, sabe, eu tinha... é dolorido, é isso, é aquilo, é chato, mas nunca foi uma coisa assim que me... E aí tem o impacto também no trabalho, no mercado de trabalho. Mas, como eu também me preparei para aquilo, foi uma coisa que a gente decidiu em conjunto e foi preparado e calculado, e eu quis muito, a gente também se preparou para eu parar aquele tempo e depois eu voltar. Eu estava fazendo um mestrado, eu precisava terminar o mestrado. Eu brinco às vezes que foi mais difícil fazer o mestrado do que ter um filho, do que parir o Federico, porque foi tudo muito junto, assim, então foi uma época meio tensa, foi difícil e tal, mas não deu muito tempo da volta do trabalho, porque daí eu já me planejei para ter o segundo. Então, assim, para mim, o impacto é muito maior depois, num pós-pandemia, em termos de trabalho, do que ali o do Federico, sabe? O do Federico, eu só olho para trás, o impacto foi sei lá, de êxtase. Que louco isso, mas eu só consigo olhar para isso, assim, de grandes momentos de descoberta, sei lá, eu me sinto outra pessoa, eu me sinto muito melhor, eu sou muito mais capaz, muito mais forte, muito mais foda depois que eu tive filho, sabe? Então, que louco, né? Mas eu não vejo nada de negativo. Claro, dormia menos, né? Todas essas coisas, mas assim, elas ficam pra trás. Elas realmente ficam pra trás, elas passam muito rápido até. E aí depois eu já fiz outro, e aí o impacto é menor, sim, no segundo. Nós já fizemos outro.
Sim, tô respondendo porque a pergunta foi pra mim. Nós fizemos em conjunto, eu não fiz sozinha, viu, pessoal? Não, mas mesmo que a pergunta fosse só pra ti, é nós que Nós, fizemos. ok, um trabalho em equipe. Que eu saiba, eu participo. A gente fez outro, e como eu falei, perto de propósito, e acho que isso também ali deixa tudo mais, assim, mais tenso, mas depois, quando vem, o segundo é tudo mais fluido, as coisas, a gente se prepara mais Ah, ainda. a gente tá treinado, né? E Apesar as de ser coisas diferente, tem se- algumas coisas assim que são as mesmas coisas, né? Não, o nenê ali no começo é mesmo. Então, assim, tudo. Eu me lembro assim, o puerpério, o baby blues, aquelas coisas todas do começo. Nem vi com o Santiago, nem vi. E também tu já sabe mais o que que é, o que que funciona, o que que tu quer e o que que tu precisa. Porque tem isso, né? Eu sou uma pessoa. Eu sou meio. Eu não gosto muito de pedir ajuda pras coisas. E eu sou meio também controladora. E a maternidade também me fez muito bem nesse sentido, assim. De ver que eu não ia controlar coisa nenhuma, que eu vou controlar o que dá e aqui. E também essa coisa de pedir, olha só, eu preciso que tu me ajude aqui, ou eu quero que tu faça tal coisa. As pessoas não adivinham, às vezes. Mesmo o pai, que é papel dele, tá ali ajudando, vai fazer, não é ajudando, fazendo dormir, trocando fralda, acordando às 5 da manhã, seja o que for. Às vezes tu tem que dizer, olha só, eu preciso parar e dormir, ou eu preciso que tu hoje eu preciso de uma tarde pra fazer tal coisa, sei lá. E eu, no segundo, já nem hesito. No primeiro tu ainda fica, não, eu consigo, eu vou tentar com tudo. Não, olha só, agora é aqui, eu tô indo, vou fazer. Porque tu também já tá mais calejada pra isso, sabe? Então, Sim. É. E Potter, como é que foi pra ti fluir nessa transformação? Porque é a mulher, né, que entra naquilo, que pare aquela vida, que se envolve com a amamentação, com os hormônios. Como é que tu fluiu nessa chegada do primeiro filho? Navegou esses mares. Fazendo metáforas com água, né? É, a paternidade, ela tá sempre acompanhada de uma mãe, né? É impossível ser pai sem ter uma mãe. A mãe aqui, eu tô usando como uma metáfora, porque pode ter 2 homens, né? Uhum. E criarem uma criança. De diversas maneiras, enfim. Mas é tipo um rio com uma correnteza, né? E ele é bem curtinho, certo? Ele é bem curtinho. Ele tem 3 metros, no caso, mas a correnteza tá ali, forte. E o pai, ele tá na margem do rio, correndo. Correndo, entendeu? Sabe? Tipo assim, sabe? Aí a mãe tá ali, não sei o quê, assim, ó, tem uma curva pra esquerda, e tu tá meio que empurrando, tá? Bota ali o leme, bota pra ela, empurra, sabe? E tu continua correndo, tu tem que tá ali, se tu sair dali, aí acabou, tu perde, né? Aí isso aí, aí vamos trocar. 3 da manhã, acordou, vai lá. Né? Aí eu tô precisando, não sei o quê, ok. Sabe? Enfim, se tu tiver a capacidade de antever, aí deu, acabou. Aí o próximo filho vai ter o teu nome Júnior no final. Se tu souber pra onde é a curva do rio, maravilhoso. Mas é muito, muito difícil, assim, né? Acho que quando tu tá presente, tu sente as mesmas coisas, né? Não de hormônio, mas tu sente o mesmo amor e é bom estar presente, né? Aquilo é um presente pra ti estar presente, segurar no colo, se emocionar com aquilo. Não, eu lembro, agora tu falou o impacto, o Federico nasceu e aí como eu falei, eu tinha parado de trabalhar, tinha encerrado os contratos, as coisas que eu tinha na empresa, tava com o meu mestrado trancado para viver ali a maternidade. E o Luciano teve uma licença paternidade de 21 dias, que é a licença... Do como é que Brasil, se a diz? Master Premium. Exato, a gente sabe que a realidade é de 3, 4, né? Aqueles 21 dias, eu lembro daquilo como era uma bolha de amor, de carinho. E quando ele voltou, quando chegou a hora de voltar, eu lembro de nós dois chorando. Ele voltando era assim, eu não quero que tu venha, eu não tô É que não é uma preparada pra tu licença sair. paternidade, E ele na real é uma saindo. licença maternidade. Porque o homem não tá ali na sua licença, ele tá ali pra ajudar uma mulher que tá toda estrambelhada, né? Por dentro, movida por 300 coisas que o corpo teve que colocar nela pra ela parir uma criança que ela já tava carregando. Quantas semanas são? 9 meses? 41 no meu caso. E aí o pai vai pra casa pra isso, na real. É uma licença maternidade. A da mulher eu sei que são 6 meses, né? Enfim, tanto que países mais evoluídos, e alguns nem tão evoluídos assim, eu digo em índices, né, em IDH, eles dividem. Um ano dividido. Ou 2 anos. O homem e a mulher vão trocando as coisas, sabe? Enfim. Sim, os latte dads, que eu adoro lá da... Tem mamadeira? Tem mamadeira? Não tem mamadeira? Tem mamadeira, então tá, se vira com a mamadeira. Porque é isso que a mulher tem. A única coisa que a mulher tem, que o homem não tem, é mamar. Né? Então, como tem mamadeira, tá resolvido o problema. É a maior invenção da história.
Então o cara não tem migué pra não estar ali, sabe? Enfim, eu sei que a mãe tem um instinto também provocado por todas essas transformações, que as coisas são muito mais pra... Hoje, por Mas exemplo, que, se falando for hoje. o caso, pode ser suprido, né? A gente sabe. Daí mãe é Suprido mãe, não por tem o que outros fazer. Tem filhos. algumas coisas que não tem o que fazer, que é Uhum. mãe. Isso é a natureza. Hoje, por exemplo, a gente vai... Eu tento... A Marcela leva os guris na escola e eu pego os guris na escola. Só que eles querem que a Marcela também vá pegar. Aí hoje eu falei pro maiorzinho assim, falei assim, cara, hoje o papai lá na fila, tá? E ele, com a mamãe. Eu assim, o papai vai estar na fila hoje. Ele assim, com a mamãe, né? Porque tá combinado. Eu não sei quando... Aí a Marcela vai estar lá hoje, né? Então o Luciano vai estar lá hoje com a mamãe. E se a mamãe... E se a gente Vai esconder tá a Marcela lá, coadjuvante. ele vem correndo assim, olha e fala assim, ó. Ah. O menor é muito mais Marcela, assim, né? E aí eu acho que o outro começou a pegar com ciúmes e começou a pegar mais a Marcela pra ele. E aí o menor, às vezes, ele faz assim, na fila faz assim, com a cabecinha assim. Aí eu faço assim pra ele, assim, né? Ele faz assim, ó. Todo mundo dá risada. O coadjuvante. As outras mães, que é muito mais mãe que pega, né, do que pai, né? As outras mães começam a dar risada, os caras que cuidam da escola começam a dar risada, que tipo assim, cara, ele fica numa tristeza absoluta, e eu tô cheio de amor lá. Só eu hoje. Mãe é mãe. É brabo. Isso era uma Isso frase... nunca aconteceu com a Olha Marcela. que louco, Nunca, nunca A aconteceu. minha mãe me falava De ser eu que vou isso. pegar e aparece a Marcela lá e eles... É, mamãe! Tipo assim, ao contrário, sabe? A minha mãe me falava isso. Tem algumas coisas que tu vai entender. E olha que ela é assim, nossa, ultra, super mente aberta, super moderna, tudo. E ela sempre foi uma que sempre me disse: tu só tem que ser mãe se tu quiser muito. O fator mais importante é querer. E aí o resto a gente adapta. Tal. E é essa mãe super presente, amorosa. E ela só me dizia: mas você tem uma mãe, é mãe, não adianta, às vezes a mãe é mãe. E agora que ela é vó, ela diz: mas agora tu podia soltar um pouquinho, né? Porque é só contigo, eles só querem contigo. Tu fala: ah, agora que eles estão grudados na mãe, que era só a mãe, tu quer. Porque daí agora eles querem também um pouco mais de vô e vó, né? E a gente esquece que essas pessoas que a gente chama de vô e vó, eles só são vô e vó porque eles foram pais e mães, né? De vez em quando eu vejo a Marcela dando dicas pra minha mãe, que teve 4. Ué? Né? As Aí eu falo coisas mudam. Marcela, a minha mãe teve 4 filhos. Aí a Marcela olha assim, ok, tá resolvido. Não precisa dar, claro, uma coisa específica da casa. Não, Por exemplo, agora às nós vamos vezes, viajar. agora não sei Vai o quê. viajar sozinho, eu e a Marcela, tá? Óbvio que tem coisas que tem um funcionamento, que funciona mais com os guri. Agora, o criar, o ser cria, foram 4. 10 anos parindo e tendo um filho. E a mãe já tava na média metade do que foi. A mãe dela não. A avó Célia teve 3, né? São 3 meninas. E a mãe é do meio. Mas a minha avó Nair, por exemplo, teve 7 e adotou 1. Tá. Ah. Né? Aí eu vou ensinar a avó a criar. Mas não é isso. É não sim, é. mas eu Não, é ensinar sobre aquela criança. Não é como criar uma criança. É falar alguma coisa, uma particularidade daquilo que pode funcionar para Mas aquele é que teu eles são filho. educados contigo. Tu fala pro teu pai é... Não, meu pai faz o que quer. Tu pode falar o que tu quiser, ele vem. Hoje mesmo ele chegou. Ele leva o Federico no futebol nas terças de manhã. Ele chegou. Ele queria porque queria o sorvete. Eu não dei hoje. Eu olhei assim, bem às 11 da manhã, né? Antes do almoço. É, mas Mas deu, beleza, claro que deu. deu porque ele não quis almoçar. Mas assim, tu acha que eu vou discutir? Nossa, deixa fazer o que quiser. Ah, vou, tem que fazer o que quiser mesmo. Tô amando escutar vocês. Mas a gente tá na reta final da nossa conversa. A gente Uhum. fala muito. Não, vocês são ótimos. Eu adorei. Tô adorando. Eu quero saber o seguinte. Aprendizados. Potter com 2 meninos. Dá aí uns aprendizados da vida. Linkados aos guris. É. Total. Enfim. Eu acho que a coisa mais legal de ser pai, né? Eu vou falar agora com skin in the game, né? Uhum. A coisa mais legal de ser pai é que acabou teu reinado. Teu reinado ególatra, né? O teu reinado acabou. Tua cabeça foi pra uma guilhotina e pimba, rolou e acabou. Já era. Chegou bárbaros lá e conquistaram a tua terra e eles se adonaram, né? Enfim, ainda pegaram a pessoa que tu mais ama pra eles, né? É isso que aconteceu lá em casa. E quando tu tem noção disso, tu entende que talvez o teu legado seja de reino, já que os bárbaros se adonaram do teu espaço,
que as coisas boas que tu fez, ou que tu continua fazendo principalmente, vão servir de exemplo pro novo reinado, assim, sabe? Ser pai é sair desse local, desse pedestal, dessa posição, e ouvir mais, prestar mais atenção, entender que as pessoas são diferentes, entender que tem coisas ali que são importantes, tu ser bom para receber bondade, né? Porque os filhos, sim, são retratos dos pais e das mães e do ambiente que eles vivem. Então, cercá-los de carinho, de amor, de autoridade, de limites, isso faz muito bem para as crianças. Amor e não as duas palavras mais importantes. Eu acho que ser pai é isso. E ter noção de que acabou, né? A tua coroa foi pro chão junto com a tua cabeça. É uma avalanche de humildade que vai te fazer bem no teu trabalho, na tua relação com teus amigos, na tua relação com a tua esposa, na tua relação com o teu bairro, com teus vizinhos, com o teu redor e, no final das contas, com o mundo, né? Eu acho que pais presentes que entendem isso, eles vão entender que o mundo precisa ser melhor. Precisa ser melhor mesmo, de verdade, porque quem vai assumir essa bronca são os teus filhos. Os pequenos. Eles, o teu Claro. legado de planeta Terra é para eles, né? O que tu tá deixando para eles? Eu acho que é muito legal, assim. E acho que quando eles começam a crescer, eles começam a, sem querer te mostrar, que eles têm orgulho de ti. E é o melhor sentimento do mundo, tu sentir que os teus filhos têm orgulho de ti. É assim, tá pago, né? A fotinha na academia às 7 da manhã, é isso aí. Quando tu identifica que eles têm orgulho de ti, isso é a nota 10 da professora na prova lá, que tu ficou muito feliz. E como é que tu tirou a nota 10? Tu prestou atenção na aula. Tu estudou em casa. Tu fez mais exercício que deveria. Tu aprendeu mais. Tu evoluiu de uma coisa para outra. Se o 10 veio depois de um 7, tu entendeu. Então, na hora que a professora fala assim, parabéns, Luciano. Sabe? Tu entendeu porque tu tirou 10. E ele não veio assim do nada, um gênio, ninguém é gênio, né? Os gênios já foram pro saco já. Não tem mais gênio no planeta Terra, né? Eles já foram pro saco. Então, eu acho que é isso. Ilustra com um fato real, assim, o dia que tu te deu conta do orgulho deles. Esses dias na escola, um colega do Federico, que é o maior, que tá na segunda série, veio me perguntar se eu era o tio do rádio, né? E aí o Federico tava junto, assim. E eu assim, sim, sou eu, assim. O papai te escuta todos os dias e eu comecei a escutar junto com ele e eu adorei. E aí o Federico fez assim, fez uma cara assim, tipo assim, sabe? Tipo assim, sabe? É o meu pai, né? Ele nem falou nada. Ele só ficou olhando assim, o diálogo de meu com o colega dele, que ele adora, né? E ele falou assim, tipo assim, ficou assim todo feliz, assim, esse é meu pai, sabe? Esse é meu pai. Foi um naco de... Porque isso eu acho também paternidade, né? Não existe não sei o quê. Chegamos à apoteose, que foi aquele dia. Não é, é um monte de merda e de coisa legal diariamente, assim, sabe? E quando acontecem essas coisas bonitinhas, assim, elas preenchem a existência, assim, na real. O porquê continuar. A Estela tá com 2 anos e meio e eu já entendi que o extraordinário está no simples, né? Da gente prestar atenção nas crianças, nos pequenos sinais. É muito incrível. Tem um ditado que fala que é nos primeiros anos das crianças, principalmente eu acho que os 3, 4 primeiros, os dias são longos e os anos são curtos, né? Porque é isso, os dias parecem, às vezes, ali, o primeiro ano, os dias são intermináveis de repetições, os primeiros 6 meses, aquela rotina, e ao mesmo tempo os anos passam, é um piscar de olhos, ela não tem mais 2 anos, né? A gente olha foto, sei lá, eu olho foto de o Fefe, por exemplo, com 3 anos de idade, eu olho assim, esse cara viveu com a gente. De olhar pra cara dele e falar assim, cara, e às vezes eu troco, a Marcela não troca, eu troco. Tá, mas chegou um bebê lá no grupo lá. Eu assim, é o Santi? Ela fica puta. Tu não tá vendo que é o Federico? Se eu tivesse vendo, eu não perguntaria. O álbum, o iPhone, sabe, troca. Marca os Ah! nomes errados, deles Eu tô pequenos. certo. eles nem não são tão parecidos, mas São, eles... sim. Não, quando nenês podem ter Não, sido eles mais. nunca são parecidos, mas o Santiago passa Por pela Federico. cara do Federico, sabe? É incrível. Ah. Fora ter foto do pai da Marcela é igual o Santiago, né?
Isso é muito Quando maluco. criança, tipo assim, cara, isso aí é meio estranho, sabe? Irmão, né? Esse dia uma foto do Mariano, parecido É o com o meu Federico. irmão, Bah. Isso é maluco. O Gordo também, o meu irmão. Já peguei foto do Gordo, criança, parecido com o Santiago. Da onde, né? Bom, como da onde? Não, genética, né? É, enfim, tá ali. Marcela Heitor, rainha do lar. A do lar, eu digo da família, assim, né? A mulher no meio de todos esses homens. Rainha do lar, Aprendizado. que loucura, né? Gente, eu acho que o maior deles é que é muito diferente. São universos muito diferentes e formas de funcionar, de cérebro, química cerebral completamente diferentes. Eu tinha uma coisa assim, não, dá pra tudo que a mulher faz e tudo que o homem faz, fazer qualquer um faz de qualquer jeito. Tipo assim, né? Iguais, somos iguais. Não, somos bem diferentes. E eu criando 2 guris, assim, é muito... Não preciso tentar olhar pelo lado desta criança do sexo masculino. E, né, isso não quer dizer nada. É só química, assim, como funciona. E a paternidade, né, com eles. Mas é um aprendizado, assim, também de pequenas coisas, assim, de tentar deixar que as personalidades se sobressaiam dentro de Exemplo, um... lutinha. Tem lutinha, Isso. os guris gostamos de brincar de lutinha. Né? E aí vai Odeio. dar problema, assim. Vai dar problema e a lutinha vai acabar na hora que o primeiro chorar. Não, eu odeio. Deixa que chora. Saio Ninguém de vai perto, morrer na eu não lutinha de casa. gosto. Eu saio, não gosto de ver deles. Mamãe não gosta dele. Daí até que bateu muito forte. Que eu falei que ia chorar. Eu disse, por que Eu que tem sim, que Marcelo, chorar? mas é isso aí, Gabi. Mas é que o choro provoca uma coisa dentro da mãe, libera todos os tipos de hormônios, sentimentos. Tu não quer ver a cria chorando, entendeu? Mesmo que tenha sido numa brincadeira, provocado. Então, assim, essas coisas também de dar espaço, acho que tem isso, assim, de dar espaço para essas personalidades se florescerem, crescerem. A do Luciano com eles, exercendo essa... E é deles sendo muito diferentes um com o outro. E como eles são comigo, como eles são com ele, como eles são entre eles. Que também é bem diferente. É que a mãe não como eles deixa, são com a né? gente. Hoje, por exemplo, eu tava hoje numa troca, um diálogo com o Federico, e aí eu fui duro com ele, a Marcela me tocou assim, não sei o que, eu assim, eu tô falando com o Federico. É eu e o Federico agora aqui. A gente discorda. 3 segundos depois, ele riu. 3 segundos depois. Tipo assim, porque é um outro ritmo de conversa, é outro tom, é outra coisa. Tu quer me fazer magoar? Eu disse, tu não tá magoado nada, não sei o quê. E ele já deu uma risada, entendeu? Não gosto disso, é zero o meu tipo de... Mas, né, é deles, eu não posso interferir, assim. Então, eu tenho que sempre tirar um pouquinho mais, tirar o corpo fora, sabe? Acho que o aprendizado é um pouco disso também, de me retirar para deixar que eles cresçam e se descubram. Pra gente fechar, vocês falaram que vão viajar, só o casal. Como vocês administram esses momentos Com muita felicidade. de reencontro de Extrema vocês? felicidade, com uma libertação. Não, a gente faz foguetório perto do Salgado Filho. Sábado de noite, se foguetório. vocês virem, somos nós indo viajar. Não é droga chegando na boca, é eu e a Marcela indo viajar. Não, assim, ó. Nenhum problema. Um texto do Pianges lá atrás foi usado como exemplo pra gente, assim, porque eles ficaram anos sem... são gurias muito afastadas, né, dele e da Ana. Mas aí a segunda veio com eles mais... preparados e despreparados, porque foi completamente diferente. Eles eram adultos muito jovens, né, quando veio a Anitta. E eu lembro que o Pianges escreveu um texto, assim, que era uma preocupação. Ali, ele transformou em texto uma coisa que eu vivi. Eles iam viajar pela primeira vez sozinhos, né? E, meu Deus do céu... Só que eu não me lembro desse texto. Um horror, que não sei o que blá, blá, blá. Chegaram, mas as crianças estavam cagando pra eles. Contaram o caos com a mãe, o pai, o avô e a avó, e não sei o que, blá, 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 sabe? Tipo assim, eu lembro desse texto assim como uma coisa assim que... Não, mas assim, ó... Pra mim, assim... a resposta, eu acho que é como a gente lida, como a gente administra. A gente faz questão. E a gente busca muitos momentos só nós. E eu acho que isso é muito importante pra gente. E eles reclamam. Hoje nós vamos sair pra jantar? Vamos. Sei que até sair. E a gente sai. E eles ficam ótimos, não acontece nada. Não é assim, Eva, que engraçado, tu não passou o domingo brincando com todos os seus amigos? Hoje a mamãe e o papai vão sair com os amigos.
Ah, tá. E eles começam a ganhar. E eles já entenderam que faz parte. E aí, porque a gente também sai desde que o Federico tem 11 meses. Foi a primeira vez que a gente saiu só nós dois. Depois com o Santiago já foi mais fácil, claro. Mas é administrar, né? Porque tu precisa administrar as pecinhas. Então, tem que nós dois podermos. Mas fora viagens, agora a gente vai passar 8 dias. Brechinhas. A gente tem brechas na rotina. A gente faz questão de estar só nós dois. Não precisa ser a viagem, mas Hoje viagem é tem muito foguetório, marcante. mas uma janta só os dois uma vez por semana, ou, sabe, uma escapada, às vezes uma noite fora, a gente faz. Hoje foi um dia muito importante, né? A gente nem se deu conta disso. Acho que a gente tinha que sair hoje hoje não dá pra sair, mas enfim. Amanhã, não, depois de amanhã. A gente tem que comemorar porque aconteceu uma coisa muito marcante. É a primeira vez na vida nossa, com os 2 guris em casa, que a porta do nosso quarto ganhou uma chave. Bah! Tem chave na porta de casa. E eu peguei um diálogo da Marcela com um homem de verdade, que é um cara que sabe instalar chave, né, e fechadura, e não sou eu, né? E aí o cara assim, dona Marcela, a senhora comprou uma fechadura de banheiro, né? E a Marcela, é de banheiro mesmo, pra eles não tirarem a chave. Não, é porque daí não dá pra abrir por fora, é só da chave fixa aquela. Eu disse, sim, porque senão o Santiago pega a chave, esconde todas as chaves da casa nas brincadeiras dele, e a gente não quer que a chave saia. Eu acho que tem uma coisa assim de... Esse é o nosso espaço, sabe? A gente tem o espaço de sair pra jantar, o espaço de viajar, e agora vai ter o espaço de ter a chave. Mentira detected. Mentira detected. O nosso quarto, sabe o que vai rolar hoje à noite? Não, mas dá pra chavear. Sabe como é que nós vamos comemorar o dia da chave? Ah. Com 2 colchões no chão, ao lado da nossa cama, numa coisa que a gente chama de acampamento, e eles adoram. E hoje eles vão dormir às 1, como eles falam. Às 1 da manhã. Não. Às 1 da manhã. Tá, não, 11h53 eles vão dormir. A gente tem uma dificuldade de colocar uma rotina mais... porque eu acho que eles ainda têm a sensação de que quando eles estão ali no nosso quarto, uou, é um acampamento, mesmo que isso aconteça 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então é difícil, eles não querem dormir, a gente não consegue acomodar, eles dormem às 9h30 normalmente, aí às 11 eles estão acordados, a gente ainda não consegue. Mas ok, esse é o dia. O nosso maior privilégio não foi de que a gente tem uma profissão que a gente ama fazer. O nosso maior privilégio é uma palavra muito bonitinha, que qualquer criança sabe falar, que é formada, tem 2 sílabas, 4 letras, porém repetidas. O nosso grande privilégio é que a gente tem uma pessoa chamada babá. Não, tem uma outra boa que anda junto com o babá, que é vovó. Vovô e babá. Isso é muito importante. É por isso que é fácil. Né? Quem criou as palavras, criou com muita sabedoria. Na língua portuguesa, né? Enfim, na língua inglesa em inglês é babysitter. Já é mais complicado. Complexo, Nene, pode falar nene também. Nene, né? Babysitter é a contratada, nene exatamente. Enfim. Assim, é o maior... não, vocês botam dinheiro, né, em investimento? Sim, a gente bota no investimento chamado babá. É a melhor coisa para um casal, é a melhor coisa para uma família, é a melhor coisa para as crianças, sabe? A gente teve uma dádiva, né? Enfim, a gente teve durante a pandemia a Glaura, né, que não tá mais com a gente, a Aya, que os guris chamavam, e a gente tem desde 3 meses, né, um anjo chamado Alessandra, né, que tá desde o começo, do princípio de todos, né, enfim, com a gente, e ela é a babá dos guris até hoje, onde a gente chama ela, e aí ela pode dormir lá em casa, ela pode ficar só de noite, ela pode ficar só de tarde, né, de manhã nunca, porque ela trabalha. Enfim, então, esse é o maior... Se toda essa conversa pudesse sobrar e escolher só uma palavra, a palavra é babá. É isso que eu tenho pra falar. Com essa Concorda, declaração... Concordo. Maravilhosa. Ó, o casal concordou. Boa noite da chave pra vocês. De acampamento. De acampamento. Não, hoje eles vão fechar. Eles vão descobrir Eles que vão fechar, vão porque eles não querem dormir nos extremos, porque vai entrar alguém lá e vai assassinar a nossa família. Então hoje tem chave, Marcela, nós vamos fazer isso aí. Então hoje eles vão poder dormir nos extremos, e eu ao lado da Marcela, né? E é que não dá mais agora, porque o Federico cresceu muito, então A Débora quer eu, encerrar o Federico, episódio, Luciano, para a de falar. Marcela e o Santiago. Não, eu, o Federico no chão, e aí o Santiago e a Marcela. Os extremos são eu e a Marcela, os guris do meio. Vocês todos vão ter uma primeira vez juntos. É isso. Com chave. Os guris vão fechar agora, ninguém mais vai entrar no nosso quarto.
Um lugar seguro. Um lugar seguro, protegido. Gente, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Adorei. Obrigada pelo privilégio de tê-los. Obrigada pelo convite. Pelo tempo, Valeu, pelas obrigado. histórias. Ai. Encerramos. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.